O tempo da misericórdia. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versos 13 e 4. Olha o Senhor do alto e o que vê? Uma espécie de formigueiro redondo, onde inúmeros seres se acotovelam cada vez mais à procura de seu próprio espaço. Vê desvarios dos mais variados e obras que causam algum bem comum. O que Deus observa é o que fazem os pecadores. O problema para os seres humanos se agrava quando nos lembramos que o Senhor é um perfeito observador. À sua vista não escapa nada. Isso inclui não apenas o visível e o tangível, mas também os pensamentos e desejos ocultos, as alegrias impuras e perniciosas do coração e os pensamentos mais baixos que a mente pode produzir. Quando consideramos o que é o ser humano, percebemos a necessidade da morte. Não é possível haver qualquer oportunidade de sociedade para pecadores se a morte não existir. É ela quem faz com que o tempo e as obras sejam preciosos na mente de um pecador. Se não fosse por ela, o indivíduo poderia se atrever a coisas ainda piores na certeza de que nada lhe aconteceria. Já imaginou o que o homem poderia fazer se soubesse que jamais morreria? É a morte que diferencia a experiência de um descendente de Adão da de um anjo caído. Este sabe que sua condenação virá tão somente no fim. Não se preocupa com as consequências imediatas de seus atos. Ele experimentará o juízo apenas ao final da história do pecado no mundo. Porém, os seres humanos colhem diuturnamente antecipações de juízo como consequências de seus atos, que em muitos casos são mortais. Não é por acaso que o dilúvio sobreveio ao mundo por causa de terem se multiplicado os pecados. De igual forma, devido ao ser humano se tornar tão pecador, Deus limitou o tempo de sua vida para conter a onda de iniquidade. Quão desastrosa se tornou a existência desse ser criado à imagem e semelhança de Deus, tornado semelhante aos demônios em seu proceder. Todavia, embora o pecado seja tão destacado e explícito até mesmo aos olhos obtusos de seres humanos, o aguçado olhar do Senhor, que a tudo vê, não retribui imediata e definitivamente a impiedade dos homens, pelo menos não por enquanto. Isso não quer dizer, por outro lado, que Deus está vermelho de raiva, bufando quase descontrolado, contando os segundos para descarregar sua ira avassaladora sobre o mundo de pecado. Ele continua em seu alto e sublime trono, em seu perfeito humor. É ele quem conduz a história e já determinou o momento exato, segundo a sua própria vontade, quando cobrará dos homens os seus atos. Conquanto a natureza pecaminosa não desculpe a nenhum descendente de Adão, ainda mais se falamos de crentes, Deus sabe das dificuldades que enfrentamos conosco mesmo para ser obedientes. O Senhor tem consciência de como nos desviamos com facilidade, o quanto somos atraídos pelo diferente, como crianças que entram em loja de brinquedos. O pecado muitas vezes nos fascina. Não significa, porém, que há um olhar compreensivo por parte de Deus, como se entendesse que o homem é assim mesmo e aceitasse o fato passivamente. O Criador não o fez assim. O que acontece é que a misericórdia de Deus tem seus dias contados. Dará lugar à ira, ou seja, o Senhor não executa seu juízo definitivo na história, reservando-o para o fim. Daí destacar o salmista que a Deus pertence o perdão, para que os pecadores o temam. O que ele quer dizer com isso é que o Senhor, ao aplicar seu juízo apenas ao final, dá ocasião e oportunidade de arrependimento ao ser humano, a chance de viver de forma obediente e piedosa para evitar o pior e irreversível.
Sua vida, então, mostrará se há fé sincera em seu interior ou não, se Cristo raiou em seu coração para o dia eterno. Louvado seja Deus pelo tempo que dá ao ser humano para que se arrependa. Ouçamos a voz do Senhor em nossos corações e andemos por caminhos retos. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.